Quem pensa enriquece. O Legado é uma obra clássica que transcendeu gerações e ainda hoje permanece como uma das principais referências no mundo do desenvolvimento pessoal e da realização financeira. Escrita por Napoleão Hill, este livro é o resultado de mais de 20 anos de estudo e entrevistas com algumas das pessoas mais bem-sucedidas da sua época, como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e outros gigantes da indústria. A missão de Hill era clara: decifrar o que exatamente tornava essas pessoas tão extraordinariamente bem-sucedidas e como esse segredo poderia ser aplicado por qualquer pessoa que desejasse atingir a riqueza, tanto financeira quanto pessoal. Napoleão Hill, ao longo do livro, revela que o sucesso não depende apenas de educação formal, sorte ou habilidades inatas. Ele afirma que o verdadeiro segredo para enriquecer, seja na vida financeira ou nos aspectos emocionais, reside na maneira como pensamos. Para Hill, a mente é a fonte de tudo, e as pessoas que conseguem controlar e direcionar seus pensamentos têm o poder de moldar o próprio destino. O livro é organizado em torno de 13 princípios que, segundo Hill, são os pilares para alcançar o sucesso e a riqueza. Cada capítulo explora um desses princípios em profundidade, oferecendo uma combinação de sabedoria filosófica, conselhos práticos e histórias reais de pessoas que aplicaram esses princípios em suas vidas. Principais princípios e dicas de quem pensa enriquece. O legado. Desejo ardente. Hill começa enfatizando a importância de ter um desejo genuíno e inabalável de alcançar o sucesso. Ele deixa claro que o simples querer não é suficiente. O desejo deve ser intenso, uma obsessão que alimenta ações constantes. O primeiro passo para a realização é, portanto, transformar um sonho em um desejo ardente. Fé inabalável. O segundo princípio trata da fé, não no sentido religioso, mas como a crença inabalável de que você conseguirá realizar seu objetivo. Para Hill, a fé é uma força poderosa que pode transformar pensamentos em realidade, desde que seja nutrida e fortalecida constantemente. Autossugestão. Hill introduz a ideia de que nossas mentes estão em constante programação, e cabe a nós decidir quais mensagens elas receberão. O princípio da autossugestão ensina a usar afirmações e repetição de pensamentos positivos para moldar nossa mentalidade e, por consequência, nossas ações. Conhecimento especializado. Aqui, Hill discute a importância de adquirir conhecimento específico relacionado aos seus objetivos. Não é necessário saber tudo, mas sim dominar informações cruciais e saber como aplicá-las. Imaginação. A imaginação é a oficina da mente, onde nascem os planos para o sucesso. Segundo Hill, é através da imaginação criativa que somos capazes de visualizar novos caminhos e soluções inovadoras para alcançar nossos objetivos. Planejamento organizado. Este princípio destaca a importância de criar um plano de ação detalhado e organizado. Hill defende que o sucesso não acontece por acaso. Ele é o resultado de um planejamento cuidadoso e da implementação disciplinada desse plano. Decisão. O sucesso pertence àqueles que conseguem tomar decisões rápidas e firmes. Hill observa que as pessoas bem-sucedidas não procrastinam e são decisivas em suas ações. A falta de decisão é um dos maiores inimigos do sucesso. Persistência. O princípio da persistência é um dos pilares fundamentais para superar obstáculos. Hill afirma que a maioria das pessoas desiste quando está prestes a alcançar o sucesso, e que a persistência é a chave para continuar avançando, mesmo diante de dificuldades. Mente mestra. Hill introduz o conceito de mente mestra, que se refere à importância de cercar-se de pessoas com mentalidades e conhecimentos complementares. Trabalhar em equipe com pessoas que compartilham sua visão e objetivos é essencial para acelerar o sucesso. Transmutação do sexo. Talvez um dos princípios mais intrigantes, este capítulo explora como a energia sexual, quando redirecionada e transformada, pode ser usada como uma poderosa força criativa e motivacional para atingir grandes realizações. Subconsciente. O poder do subconsciente é explorado com profundidade por Hill. Ele destaca que, ao alimentar constantemente nossa mente subconsciente com pensamentos de sucesso e autoconfiança, podemos moldar nossa realidade de acordo com nossos desejos. Cérebro.
Hill explora o cérebro como uma estação de transmissão que emite e recebe frequências de pensamentos e ideias. Ele sugere que, ao controlar a vibração dos nossos pensamentos, podemos atrair as pessoas e oportunidades certas. Sexto sentido. O princípio final do livro aborda o sexto sentido, ou intuição. Para Hill, este é um poder misterioso que pode ser desenvolvido ao longo do tempo e usado como uma bússola para decisões e escolhas importantes. Dicas e orientações presentes no livro. Definir metas claras. Um dos ensinamentos centrais é a importância de definir metas específicas e criar um plano concreto para atingi-las. Isso envolve escrever seus objetivos e revisitá-los constantemente, transformando-os em uma visão clara para o futuro. Visualizar o sucesso. Hill ensina a prática da visualização criativa, onde você deve imaginar, com detalhes, a vida que deseja ter e o sucesso que quer alcançar. Isso condiciona a mente a acreditar que o objetivo é possível, aumentando as chances de realizá-lo. Afirmações diárias. O autor recomenda o uso diário de afirmações para reforçar a crença no sucesso. Repetir pensamentos positivos ajuda a reprogramar o subconsciente, tornando a mente uma aliada no processo de realização. Persistência frente às adversidades. Em várias passagens, Hill enfatiza a importância de não desistir frente aos fracassos. O fracasso é apenas uma parada temporária, e as grandes conquistas são reservadas àqueles que conseguem superar os desafios com resiliência. Autoanálise constante. O autor sugere que, regularmente, devemos parar para refletir sobre nossas atitudes e comportamentos. A autoanálise ajuda a identificar onde estamos errando e o que pode ser ajustado no caminho para o sucesso. Cercar-se das pessoas certas. Hill destaca que o sucesso não é uma jornada solitária. A escolha de mentores, parceiros e colaboradores com valores e mentalidades alinhadas é um dos maiores diferenciais para alcançar resultados extraordinários. Transformar fracassos em lições. Outro conceito essencial é que o fracasso não deve ser temido, mas abraçado como uma fonte de aprendizado. Cada erro oferece uma lição valiosa. Quanto mais cedo conseguimos aprender com os fracassos, mais rápido avançamos. Resenha sincera de Quem Pensa Enriquece. O legado. Quem Pensa Enriquece de Napoleon Hill é uma obra monumental que, apesar de ter sido escrita há quase um século, continua atual e poderosa. O que torna este livro único não é apenas o conteúdo prático, mas a filosofia profunda por trás de cada um dos princípios apresentados. Hill realmente acreditava no poder transformador da mente e na capacidade que cada um de nós tem de moldar nosso destino. Entre os pontos positivos, destaco a clareza com que o autor apresenta os conceitos. Os princípios são simples de entender e extremamente práticos, o que facilita sua aplicação em várias áreas da vida. Além disso, o livro inspira a ação imediata. A leitura faz com que você sinta a necessidade de colocar as ideias em prática o quanto antes. No entanto, é importante mencionar que o livro, por vezes, pode parecer um pouco idealista. Embora Hill apresente uma abordagem inspiradora, algumas pessoas podem sentir que ele subestima as dificuldades externas e os fatores incontroláveis da vida. A crença de que o pensamento positivo e a persistência são suficientes para conquistar qualquer coisa pode ser um tanto simplista, especialmente para aqueles que enfrentam desafios estruturais ou sistêmicos. Além disso, algumas passagens podem parecer antiquadas, especialmente em relação ao capítulo sobre transmutação sexual, que reflete mais os valores da época em que foi escrito do que uma abordagem universal. Conclusão. No entanto, apesar dessas críticas, é difícil não reconhecer o impacto duradouro desta obra. Quem Pensa Enriquece é um clássico que já transformou a vida de milhões de pessoas e continua sendo relevante para quem busca crescimento pessoal e profissional. A principal lição do livro, que nossos pensamentos são a base de nossas realizações, é atemporal e aplica-se a qualquer pessoa, independentemente de sua área de atuação ou fase da vida. Se você está buscando inspiração para mudar sua mentalidade e tomar o controle do seu futuro, este livro é uma leitura essencial. Pontos fortes e fracos de Quem Pensa Enriquece. O legado de Napoleon Hill. Pontos fortes. Princípios duradouros e acessíveis. O principal ponto forte de Quem Pensa Enriquece é a simplicidade e universalidade de seus princípios. Qualquer pessoa, independentemente de sua idade, formação ou situação financeira, pode aplicar as ideias apresentadas.
O livro não exige conhecimentos técnicos ou teóricos complexos, tornando-o acessível a um público vasto. Inspiração e motivação. Hill consegue despertar uma forte sensação de inspiração. O leitor é constantemente incentivado a acreditar em seu próprio potencial e a buscar mais do que aquilo que considera ser seus limites. As histórias de sucesso que ele traz de grandes nomes da história ajudam a concretizar essa motivação, mostrando que o sucesso não é um privilégio reservado a poucos. Foco na mentalidade positiva. Um dos pontos mais poderosos do livro é seu foco na importância de manter uma mentalidade positiva e resiliente. Ele destaca como o pensamento molda a realidade, sendo um princípio-chave que pode ser aplicado em qualquer área da vida, seja para melhorar as finanças, relacionamentos ou a própria autoconfiança. Ação prática. Embora o livro traga muitas reflexões filosóficas sobre a mentalidade e o subconsciente, ele também é prático. Os 13 princípios oferecidos são diretrizes concretas que os leitores podem seguir para traçar metas, criar planos e manter a disciplina necessária para alcançar seus objetivos. Mentalidade de abundância. Hill ensina a pensar em abundância e não em escassez, o que, para muitos, é um divisor de águas na forma de enxergar o mundo. O livro estimula o leitor a acreditar que há oportunidades suficientes para todos, e que o sucesso de um não impede o sucesso de outro. Pontos fracos. Falta de profundidade em fatores externos. Um dos maiores desafios do livro é sua visão bastante otimista de que a força mental é suficiente para superar qualquer obstáculo. Embora seja verdade que uma mentalidade forte e positiva ajuda em muitas situações, o livro subestima ou ignora questões estruturais e sistêmicas, como pobreza, desigualdade e discriminação, que podem limitar as oportunidades de muitos. Exemplos datados. Alguns exemplos e conceitos do livro refletem a mentalidade e os desafios específicos do início do século XX, quando foi escrito. Isso pode tornar alguns aspectos do conteúdo menos relevantes para o público atual, que enfrenta desafios e contextos muito diferentes. Idealização do sucesso. Hill idealiza o sucesso como algo disponível para qualquer pessoa que siga seus princípios à risca. No entanto, não leva em conta que o caminho para o sucesso pode ser cheio de altos e baixos, e que, mesmo seguindo todos os conselhos, algumas variáveis externas podem estar fora de controle. O livro pode acabar criando uma expectativa excessivamente otimista, levando algumas pessoas à frustração quando as coisas não acontecem como esperavam. Pouca base científica. Embora o livro seja baseado em entrevistas e observações, ele carece de uma base científica sólida. Hill não utiliza pesquisas ou dados acadêmicos para sustentar suas ideias, o que pode deixar os leitores mais céticos quanto à validade de suas afirmações. Linguagem repetitiva. A escrita de Napoleon Hill, em alguns momentos, se torna redundante. Ele repete certas ideias e conceitos várias vezes ao longo do livro, o que pode ser cansativo para leitores mais experientes no tema ou aqueles que buscam um conteúdo mais direto e objetivo. Pontos positivos. Otimismo e esperança. O livro traz uma mensagem positiva e empoderadora, oferecendo aos leitores a sensação de que possuem o poder de transformar suas vidas, desde que estejam dispostos a fazer o trabalho mental e prático necessário. Princípios atemporais. Mesmo que alguns exemplos sejam datados, os princípios fundamentais do livro continuam aplicáveis em qualquer época, especialmente no que diz respeito à importância da disciplina, persistência e fé em si mesmo. Aplicabilidade. As orientações são apresentadas de forma prática e imediata, permitindo que o leitor as aplique diretamente em sua vida pessoal ou profissional. Incentivo ao autodesenvolvimento. Hill constantemente incentiva o leitor a buscar conhecimento, aprimoramento e crescimento contínuo. Isso ajuda a criar uma mentalidade de aprendizado constante, essencial para o sucesso. Pontos negativos. Expectativa irreal de sucesso. Hill sugere que o sucesso é praticamente garantido para quem seguir seus princípios, sem levar em conta os fatores externos que podem influenciar o caminho, o que pode levar alguns leitores a uma visão irrealista. Falta de abordagem crítica. O livro apresenta os princípios de maneira bastante direta, sem abordar possíveis limitações ou exceções. Por exemplo, pessoas que enfrentam barreiras socioeconômicas significativas podem ter dificuldades em aplicar certos conceitos. Conceitos abstratos. Alguns dos princípios, como o uso do subconsciente ou a transmutação do sexo,
podem ser abstratos e difíceis de entender ou aplicar para muitos leitores. Não adequado para todos os públicos. A abordagem de Hill pode não ressoar com pessoas que têm visões mais pragmáticas ou que preferem uma base científica para guiar suas ações. Opinião sincera e conclusão crítica. Quem pensa enriquece. O legado é, sem dúvida, uma obra que se destaca no universo do autodesenvolvimento. O impacto deste livro é inegável, e sua mensagem central, de que nossos pensamentos moldam nosso futuro, ainda é extremamente relevante. Napoleon Hill conseguiu criar um guia prático e motivacional que encoraja o leitor a sonhar grande e a acreditar no poder da mente. No entanto, o livro é mais eficaz como um ponto de partida do que como uma solução definitiva para alcançar o sucesso. Ele é excelente para quem está em busca de inspiração e motivação para iniciar uma jornada de crescimento pessoal e profissional, mas pode decepcionar aqueles que buscam uma abordagem mais pragmática ou que enfrentam desafios estruturais maiores. A ausência de uma base científica sólida pode afastar leitores mais céticos, e a idealização do sucesso pode ser frustrante para quem já está no meio do caminho e enfrenta obstáculos reais e concretos. Em conclusão, Quem Pensa Enriquece é um livro que oferece uma mensagem poderosa, especialmente para iniciantes no mundo do desenvolvimento pessoal. Ele promove uma mentalidade de abundância e persistência que, sem dúvida, é fundamental para quem quer realizar grandes feitos. No entanto, deve ser lido com uma dose de ceticismo e equilíbrio, reconhecendo que o sucesso depende de vários fatores, e que nem tudo está sob nosso controle, por mais que nossa mente seja uma ferramenta poderosa. Minha opinião sincera e crítica sobre Quem Pensa Enriquece de Napoleon Hill é que, apesar de ser uma obra extremamente influente e seminal no campo do desenvolvimento pessoal e da autoajuda, ela tem algumas limitações que merecem ser destacadas. Aspectos positivos. A maior força do livro está na sua capacidade de inspirar. Ele cria uma narrativa otimista e encorajadora sobre o potencial humano, alimentando a crença de que qualquer pessoa pode alcançar sucesso se dominar a mentalidade correta. Hill conseguiu captar a essência do pensamento positivo e da autodisciplina como pilares fundamentais para a realização pessoal e financeira. Os 13 princípios que ele apresenta, como a fé inabalável, a persistência e a importância de definir metas claras, são orientações atemporais que, se bem aplicadas, podem realmente transformar a vida de alguém. Outro ponto positivo é o foco em responsabilidade pessoal. Em um mundo onde muitas pessoas buscam culpados externos para seus fracassos, Hill devolve a responsabilidade ao indivíduo, o que, por si só, já é um poderoso incentivo para a ação. Aspectos negativos. No entanto, o livro falha ao simplificar demasiadamente o caminho para o sucesso. Ao colocar a maior parte do peso na mentalidade e nos esforços individuais, Hill ignora as variáveis externas que podem ter um impacto significativo na vida de uma pessoa, como a desigualdade social, as dificuldades econômicas e os contextos históricos e culturais. Isso pode dar a impressão de que, se alguém não obteve sucesso, foi simplesmente por não ter pensado direito ou tentado o suficiente. Essa abordagem, para muitos, pode gerar uma frustração desnecessária. Outro ponto que considero crítico é a falta de fundamentação científica. Embora seja uma obra baseada em observações e entrevistas, ela não apresenta estudos ou dados concretos que validem suas teorias. Hoje, com a ciência do comportamento humano e da psicologia avançando tanto, a ausência de evidências pode tornar as ideias de Hill menos atraentes para um público mais crítico e informado. A linguagem, por vezes repetitiva e datada, também pode ser um obstáculo para leitores modernos. Alguns dos conceitos, como a transmutação de energia sexual, podem parecer ultrapassados ou desconectados da realidade atual. Conclusão: Quem Pensa Enriquece é, sem dúvida, um marco na literatura de autoajuda e continua a ser uma leitura essencial para quem está começando sua jornada de autodesenvolvimento. A obra inspira e motiva, lembrando-nos do poder da mente e da importância da autodisciplina. No entanto, para quem procura uma abordagem mais holística e realista sobre o sucesso, incluindo o impacto de fatores externos e dados científicos, pode ser necessário complementar a leitura com outras obras mais recentes e fundamentadas. Em resumo, recomendo o livro como uma injeção de energia e motivação, mas com a ressalva de que é preciso equilibrar suas ideias com uma visão mais crítica e realista sobre o mundo.
O pensamento positivo é importante, mas não é a única ferramenta necessária para alcançar o sucesso.